Alguma vez olhou para um belo prato de queijos, talvez com um bom pão alentejano e um copo de vinho, e sentiu uma ponta de culpa? Uma vozinha na sua cabeça a perguntar: será que devia estar a comer isto? Com a nossa idade, com a tensão arterial, o colesterol, parece que tudo o que é bom ou faz mal ou engorda. Esta confusão e este medo à volta da comida são uma realidade dolorosa para muitos de nós. Sentimos que temos de abdicar dos pequenos prazeres da vida para nos mantermos saudáveis, e o queijo, esse amigo de tantos anos, de repente parece um inimigo. Mas e se eu lhe dissesse que o problema não está no queijo, mas sim na forma como o comemos? E se pudesse continuar a saborear um bom queijo da serra, ou um queijo de São Jorge curado sem pôr a sua saúde em risco? O segredo não é eliminar, mas sim saber. Neste vídeo, vamos desvendar os 8 erros perigosos que a maioria das pessoas com mais de 60 anos comete ao comer queijo, erros que podem estar a sabotar a sua saúde sem que se aperceba. Vamos aprender a transformar este alimento delicioso num aliado do nosso bem-estar. Fique comigo até ao fim, porque o último erro que vou revelar é algo que o seu médico talvez nunca lhe tenha dito, e pode ser o mais importante de todos. Vamos então começar a desvendar estes segredos, começando pelo erro que talvez seja o mais comum de todos, aquele que cometemos no próprio supermercado. O primeiro grande erro é pensar que todo o queijo é igual. Entramos na loja e vemos uma parede de opções. De um lado temos aqueles queijos fatiados, embalados em plástico, com uma cor laranja perfeita, como o queijo Flamengo. São convenientes, fáceis de usar numa sanduíche. Do outro lado, vemos queijos com aspecto mais rústico, talvez um queijo de Nisa ou um de azeitão, com a sua casca e o seu cheiro característico. A tendência é pensar: queijo é queijo. Mas isso não podia estar mais longe da verdade. O queijo Flamengo fatiado e outros queijos ultraprocessados são, na realidade, um produto alimentar muito diferente de um queijo artesanal. Para lhes dar aquela textura que nunca muda, aquela cor uniforme e para que durem meses no frigorífico, são carregados de aditivos. Estamos a falar de sais de fusão, como os fosfatos, que estudos recentes começam a associar a problemas renais e cardiovasculares. Tem também conservantes, corantes e uma quantidade de sódio muito superior à de um queijo tradicional. Pense nisto. Um queijo verdadeiro é feito de leite, coalho, sal e tempo. Um queijo processado tem uma lista de ingredientes que mal conseguimos pronunciar. Ao escolhermos estes queijos por conveniência, estamos a ingerir um coquetel de químicos que o nosso corpo, especialmente depois dos 60, tem mais dificuldade em processar. O excesso de sódio, por exemplo, é um inimigo direto da nossa tensão arterial. Portanto, o primeiro passo para comer queijo de forma saudável é tornar-se um leitor de rótulos. Prefira queijos com poucos ingredientes, queijos que pareçam queijo. Pode ser um pouco mais caro, mas pense nisto como um investimento na sua saúde. Não precisa de comer todos os dias, mas quando comer, que seja algo bom e genuíno. Isto leva-nos diretamente ao segundo erro, que está intimamente ligado ao primeiro: comer demasiado de uma só vez. Mesmo que escolha o melhor queijo do mundo, um queijo da Serra da Estrela amanteigado e delicioso, a moderação é a chave. É tão fácil, quando estamos à conversa com amigos ou a ver televisão, cortar uma fatia, depois outra, e quando damos por nós, metade do queijo desapareceu. O problema é que o queijo, mesmo o de boa qualidade, é um alimento muito denso em calorias e gordura saturada. O nosso corpo precisa de gordura para funcionar, mas em excesso, a gordura saturada pode contribuir para o aumento do colesterol LDL, o chamado mau colesterol, que se acumula nas nossas artérias. Para nós, seniores, manter as artérias limpas e o coração a funcionar bem é uma prioridade absoluta. Então, qual é a porção certa? Uma boa regra é pensar no tamanho de uma caixa de fósforos, cerca de 30 a 40 gramas. Parece pouco? Talvez, mas o truque é saborear. Em vez de comer de forma distraída, sente-se, corte essa pequena porção, preste atenção ao seu aroma, à sua textura, ao seu sabor complexo. Coma devagar.
verá que uma pequena quantidade de um queijo de qualidade pode ser muito mais satisfatória do que uma grande quantidade de um queijo sem sabor. Combine-o com uma maçã fatiada ou umas uvas. A fibra da fruta vai ajudar a sentir-se saciado e a equilibrar a riqueza do queijo. Lembre-se, o objetivo não é sentir-se privado, mas sim desfrutar de forma inteligente para que possa continuar a desfrutar por muitos e muitos anos. Agora vamos falar sobre companhias. O terceiro erro perigoso é combinar o queijo com os alimentos errados. Em Portugal, adoramos uma boa tábua de queijos e enchidos. Um pratinho com queijo curado, umas fatias de presunto, chouriço, talvez um salpicão, acompanhado de pão branco fresco. É delicioso, não há como negar. Mas do ponto de vista da saúde, esta combinação é uma bomba relógio. Já falamos do sódio no queijo. Agora junte-lhe o sódio do presunto, do chouriço e dos outros enchidos, que são carnes processadas e curadas com enormes quantidades de sal. De repente, numa pequena refeição, podemos estar a consumir mais do que a dose diária recomendada de sódio. O resultado? A nossa tensão arterial sobe. Os nossos rins têm de trabalhar horas extraordinárias para filtrar todo aquele sal, e sentimos-nos inchados e com sede. E o pão branco é um hidrato de carbono refinado que o nosso corpo transforma rapidamente em açúcar, causando um pico de glicose no sangue. Para quem tem pré-diabetes ou diabetes, algo muito comum na nossa faixa etária, esta é uma combinação terrível. Então, o que fazer? Temos de abandonar as nossas tradições? Claro que não. Trata-se de fazer trocas inteligentes. Em vez de encher o prato com enchidos, sirva o queijo com nozes ou amêndoas, que oferecem gorduras saudáveis e fibra. Troque o pão branco por um bom pão de mistura integral ou pão de centeio, que tem mais fibra e um impacto menor no açúcar no sangue. Adicione palitos de cenoura, pepino ou aipo. Sirva com uma compota de fruta sem adição de açúcar, como uma marmelada caseira. Estas combinações não só são mais saudáveis, como também realçam o sabor do queijo de formas novas e deliciosas. A ideia é que o queijo seja a estrela do prato, acompanhado por elementos frescos e nutritivos, e não perdido no meio de um mar de sal e gordura. Continuando a nossa conversa, vamos abordar um hábito que muitos de nós temos, especialmente depois de um longo dia: o petisco noturno. E isto leva-nos ao quarto erro: comer queijo tarde à noite. Imagine a cena. Já jantou, está confortavelmente no sofá a ver o telejornal ou a sua novela e apetece-lhe algo. Vai à cozinha, abre o frigorífico e vê aquele pedaço de queijo. Parece inofensivo, certo? Um bocadinho de queijo antes de dormir. No entanto, para o nosso sistema digestivo, que já deveria estar a abrandar e a preparar-se para o descanso, um alimento rico em gordura como o queijo é um desafio. A digestão da gordura é um processo lento e exigente. Comer queijo perto da hora de deitar pode levar a azia, refluxo ou uma sensação de peso no estômago, o que torna muito mais difícil adormecer e ter um sono profundo e reparador. E como sabemos, uma boa noite de sono é fundamental para a nossa saúde física e mental, para a reparação celular e para a consolidação da memória. Mas há mais. Muitos queijos, especialmente os mais curados e envelhecidos como o queijo de São Jorge ou um bom parmesão, contêm uma substância chamada tiramina. A tiramina é um aminoácido que pode ter um efeito estimulante no cérebro, podendo interferir com os nossos ciclos de sono e até causar dores de cabeça em pessoas mais sensíveis. Por isso, a regra de ouro é simples: desfrute do seu queijo durante o dia. Coma-o como parte do almoço, talvez numa salada, ou como um lanche a meio da tarde. Dê ao seu corpo tempo suficiente para o digerir antes de se deitar. Verá que as suas noites serão mais tranquilas e o seu descanso muito mais eficaz. Agora vamos falar de algo muito prático, algo que fazemos sem pensar quando preparamos o queijo para comer. O quinto erro é ignorar a casca. A casca do queijo é um mundo à parte e tratá-la da forma errada pode ter consequências. Algumas cascas são deliciosas e fazem parte da experiência, como a casca branca e aveludada de um brie ou de um camembert. Estas são criadas por bolores comestíveis e são perfeitamente seguras. Outras, como a casca de um queijo curado coberta de cera vermelha ou preta, ou a casca de um queijo envolvida em tecido,
obviamente não são para comer. O problema reside nas cascas intermédias, as cascas naturais e duras de muitos queijos curados. Embora tecnicamente comestíveis, estas cascas podem albergar bactérias do ambiente onde o queijo foi curado. Para uma pessoa jovem e saudável, isto pode não ser um problema. Mas para nós, com mais de 60 anos, o nosso sistema imunitário pode já não ser tão robusto como antes. Bactérias como a listeria, por exemplo, podem ser particularmente perigosas, causando infecções graves. Não estou a dizer isto para o assustar, mas sim para o consciencializar. A forma mais segura de proceder é, na dúvida, remover a casca dura dos queijos curados. É uma pequena precaução que pode evitar grandes problemas. Além disso, a textura da casca é muitas vezes seca e dura, e a sua remoção permite apreciar melhor a textura cremosa e o sabor do interior do queijo. Portanto, da próxima vez que cortar uma fatia de um queijo manchego ou de um queijo de ovelha curado, perca um segundo a remover a casca. É um pequeno gesto de cuidado consigo mesmo. E por falar em cuidado, isso leva-nos ao sexto erro: guardar o queijo de forma incorreta. Como é que a maioria das pessoas guarda o queijo depois de o abrir? Envolve-o firmemente em película aderente e coloca-o no frigorífico. Parece lógico, queremos protegê-lo do ar para não secar. No entanto, este é um dos piores erros que podemos cometer. O queijo é um produto vivo, ele precisa de respirar. Ao envolvê-lo em plástico, estamos essencialmente a sufocá-lo. O plástico não deixa a umidade escapar, o que cria um ambiente úmido na superfície do queijo, ideal para o crescimento de bolores indesejados. Além disso, o queijo pode começar a libertar um cheiro e sabor a amoníaco, porque os seus gases naturais não têm para onde ir. E pior, com o tempo, o queijo pode até começar a adquirir um sabor a plástico. Então, qual é a alternativa? É muito simples. A melhor forma de guardar o queijo é envolvê-lo em papel vegetal, aquele que usamos para forrar os tabuleiros do forno. O papel vegetal permite que o queijo respire, mas evita que seque. Depois de o envolver no papel, pode colocá-lo dentro de um saco de plástico não selado ou de uma caixa de plástico na gaveta dos legumes do frigorífico, que é a parte menos fria e com a umidade mais estável. Esta pequena mudança fará com que o seu queijo dure mais tempo, mantenha o seu sabor original e seja muito mais agradável de comer. É um truque de especialistas que agora também conhece. Um queijo de qualidade merece ser tratado com respeito, desde a compra até a última fatia. Vamos agora desmistificar uma ideia que nos foi vendida durante décadas. O sétimo erro perigoso é acreditar que a opção light, ou magro, é sempre mais saudável. Durante muitos anos, a gordura foi demonizada. Diziam-nos para evitar a gordura a todo o custo. Como resultado, as prateleiras dos supermercados encheram-se de versões light de todos os nossos alimentos favoritos, incluindo o queijo. Muitos de nós, na tentativa de fazer escolhas mais saudáveis, optamos por estes queijos de baixo teor de gordura, pensando que estamos a fazer um favor ao nosso coração e à nossa cintura. Mas a verdade é mais complexa. Quando os fabricantes retiram a gordura de um alimento como o queijo, algo muito importante se perde: o sabor e a textura. A gordura é o que dá ao queijo a sua cremosidade e grande parte do seu sabor. Para compensar essa perda, o que é que eles fazem? Adicionam outras coisas. Muitas vezes, estes queijos light têm mais sódio para lhes dar sabor. Podem também conter açúcares, amidos modificados, gomas e outros aditivos para tentar imitar a textura do queijo gordo. No final, podemos estar a consumir menos gordura. Sim, mas estamos a ingerir um produto muito mais processado e com ingredientes que podem ser igualmente ou até mais prejudiciais para a nossa saúde, especialmente o excesso de sódio e açúcares escondidos. A gordura natural presente num queijo de boa qualidade não é nossa inimiga, quando consumida com moderação. Na verdade, ajuda-nos a absorver certas vitaminas, como a vitamina A e D, e contribui para a sensação de saciedade, o que nos ajuda a comer menos, no geral. Por isso, em vez de procurar a versão light, é muitas vezes melhor escolher um queijo tradicional, feito com ingredientes simples
e comer uma porção mais pequena. Qualidade em vez de quantidade. É um princípio que se aplica a tantas coisas na vida e o queijo não é exceção. E agora chegamos ao 8º e último erro. Aquele que prometi que poderia ser o mais importante de todos, especialmente para a nossa faixa etária. Este erro não tem a ver com calorias ou gordura, mas sim com uma interação potencialmente perigosa que muitos desconhecem. O 8º erro é não ter em conta as interações do queijo com medicamentos. Muitos senhores tomam medicação diária para diversas condições, e é fundamental saber que alguns alimentos podem interferir com a eficácia ou a segurança desses medicamentos. No caso do queijo, o problema está novamente na tiramina, o mesmo composto que mencionamos que pode afetar o sono. A tiramina encontra-se em altas concentrações em alimentos envelhecidos e fermentados, o que inclui a maioria dos queijos curados: queijo da Serra, queijo de São Jorge, parmesão, roquefort, cheddar envelhecido, entre outros. O perigo surge quando estes queijos são consumidos por pessoas que tomam um tipo específico de medicamentos chamados inibidores da monoamina oxidase, ou IMAOs. Estes medicamentos são por vezes prescritos para tratar a depressão ou a doença de Parkinson. Os IMAOs bloqueiam uma enzima que o nosso corpo usa para processar a tiramina. Se uma pessoa a tomar estes medicamentos come um alimento rico em tiramina, como o queijo curado, os níveis de tiramina no sangue podem disparar, levando a um aumento súbito e perigoso da tensão arterial. Isto é conhecido como uma crise hipertensiva e pode levar a dores de cabeça severas, palpitações e, em casos extremos, a um AVC. É algo muito sério. Se toma medicação para a depressão, Parkinson ou qualquer outra condição crônica, é absolutamente crucial que fale com o seu médico ou farmacêutico sobre possíveis interações alimentares. Pergunte especificamente sobre a tiramina e os queijos curados. O conhecimento é a nossa melhor ferramenta de proteção. Não presuma que, por ser um alimento natural, é seguro para todos em todas as circunstâncias. A sua saúde é o seu bem mais precioso, e estar informado é o primeiro passo para a proteger. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo do queijo. Vimos que não precisamos de ter medo deste alimento maravilhoso, mas sim de o tratar com inteligência e respeito. Recordando o que conversamos, não se trata de decorar uma lista de regras, mas de adotar uma nova filosofia. Trata-se de escolher qualidade em vez de produtos processados, de saborear pequenas porções em vez de comer sem pensar, e de criar combinações que nutrem o nosso corpo em vez de o sobrecarregar. Aprendemos a importância de dar tempo ao nosso sistema digestivo, evitando comer queijo tarde à noite, e a ter pequenos cuidados práticos, como remover a casca dura e guardá-lo corretamente para preservar o seu sabor e segurança. Desmistificamos a ideia de que light é sempre melhor, e, mais importante ainda, alertamos para a necessidade de estar ciente de como o queijo pode interagir com a medicação que talvez esteja a tomar. Lembre-se, pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem ter um impacto gigantesco na nossa saúde e bem-estar a longo prazo. O objetivo não é retirar os prazeres da vida, mas sim garantir que podemos continuar a desfrutá-los com saúde e vitalidade por muitos e muitos anos. O queijo pode e deve continuar a ser um desses prazeres. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual é o seu queijo português preferido? Como gosta de o comer? Partilhe as suas tradições e os seus queijos favoritos nos comentários abaixo. Gosto sempre de ler as vossas histórias e experiências. Criamos aqui uma comunidade muito bonita. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, com mais dicas para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Cuide de si, saboreie cada momento e cada pedaço de bom queijo. A vida é demasiado curta para não apreciar as coisas boas, mas somos suficientemente sábios para o fazer da forma certa. Um grande abraço e até a próxima.